Então, a gente vai falar, né? Tá começando a gravar agora, então eu vou refalar. A gente vai falar hoje sobre a Antiguidade Clássica e os modelos de democracia, né? Vamos falar sobre o Egito, a Grécia, a Roma Antiga e sobre o Estado moderno e as formas de democracia que a gente tem atualmente. Então, a gente vai falar sobre esses três períodos, né? A gente vai lá para a Antiguidade, vamos voltar para a Idade Moderna e depois a gente vai vir para o período contemporâneo, que é o período que a gente está hoje, tá? Na próxima semana, a gente vai falar sobre a Idade Moderna mais profundamente. Então, eu vou explicar outros assuntos referentes a esse período, tá certo? Na próxima semana, na próxima aula. Tudo bem, Maria Luísa? Tranquilo. Depois você dá um jeitinho de assistir essa aula, tá certo? Então, vamos lá. Quais que são os objetivos da aula de hoje, né? Então, nessa nossa jornada pelo passado, a gente precisa saber, né, que não é tão importante decorar datas ou nomes de famosos. É bom, é muito bom decorar, né? Saber, na verdade, aprender. Mas é melhor ainda a gente conseguir entender o que estava acontecendo naquele momento, né? É mais importante ainda a gente entender as ideias de um determinado movimento ou as ideias do que acontecia naquele momento. O que acontecia na Idade Moderna? O que aconteceu na idade, no período antigo? Né? O que aconteceu na Idade Média? Então, é mais importante ainda do que a gente saber data, né? Então, o nosso objetivo aqui, nessa aula de hoje, é entender como que as sociedades antigas se organizavam, né? Como que elas nasciam e como que eram praticadas as ideias de cidadania e também o poder político delas. E de que forma esses modelos chegaram até a gente, né? Até porque eles foram transformados, foram desafiados, mas eles ainda estão presentes na gente ainda, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai compreender a estrutura social, né, e política das civilizações da antiguidade. A gente vai refletir sobre as evoluções do conceito de cidadania até a Idade Moderna. A gente vai também diferenciar os modelos de democracia, né? Quais são esses modelos? A democracia direta, representativa e a democracia participativa. E, acima de tudo, a gente precisa o quê? Pensar juntos, né, sobre o nosso papel como cidadão no presente. Como que a gente exerce a cidadania atualmente? Então, a gente vai pensar sobre tudo isso, né, dentro dessa aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos iniciar pelo Antigo Egito, né? O Egito Antigo, ele é uma das civilizações mais antigas e mais influentes da história da humanidade. Ao longo de mais de 3 milênios, né, 3 milhões de anos, essa sociedade ela floresceu às margens do rio Nilo, e o que se criou uma cultura que era uma cultura extremamente impressionante em termos de religião, né, política, ciência, na engenharia e também na organização social dessa sociedade. Né? Quando pensamos no Egito, automaticamente a gente pensa em quem? Né? Nas pirâmides, nos faraós, nos hieroglifos, né? Nos deuses que têm formas de animais. E isso tudo, né, faz parte de um sistema que, apesar de ser milenar, né, um sistema que é de milhões de anos, né, milhares de anos, na verdade, que é milenar, ainda provoca na gente reflexões que são atuais, reflexões que ainda são do dia a dia, né? Essa sociedade egípcia, né, ela tinha uma estrutura que era bem hierarquizada. Então, isso vai significar o quê? Que existia uma ordem, que era uma ordem muito clara em quem é que tinha o poder e que tinha o prestígio dentro dessa sociedade. No topo, a gente tem quem? Por exemplo, a gente tem uma pirâmide aqui, né? No topo da pirâmide, a gente teria quem? O faraó, né? A gente teria o faraó. Por quê?
esse faraó, ele era considerado um deus da terra, né? Uma figura sagrada. Ele seria o responsável pelo equilíbrio dos cosmos, pela fartura das colheitas e pela proteção do povo. Logo depois dele, aqui no meio, aqui, a gente teria quem? Os sacerdotes. Porque os sacerdotes seriam aquelas pessoas que seriam intermediário entre os deuses e entre os homens. Então, eles seriam responsáveis pelo templo, pelos rituais, também pelos saberes religiosos deles. Né? Logo depois dos sacerdotes, a gente tinha os escribas. Os escribas, eles eram uma elite, né, que era letrada, que dominava a escrita, né, e também fazia a administração do Estado junto com o faraó. A gente tinha, depois dos escribas, os militares, né? Os militares seriam quem? As pessoas que defendiam o território, né? Depois deles, a gente tinha os artesãos, que seriam aquelas pessoas que eram especialistas em cerâmica, né? Faziam esculturas, pinturas, construções. Depois a gente tinha os camponeses, por penúltimo, né? Que seriam os camponeses, seria a base da economia agrícola, né? É aquela galera que cultivava as margens do Rio Nilo. E por último, a gente tinha os escravizados. Normalmente, né, os escravizados, eles eram prisioneiros de guerra, né, ou pessoas que eram endividadas, né, que eram utilizadas principalmente em grandes obras públicas. Um exemplo na construção das pirâmides. Então, essa estrutura, que era uma estrutura que era rígida, porque já era fixa, ela dificilmente uma pessoa mudava, né, a sua classe social ao longo da vida, porque ela já era fixa, então ela já era daquela forma. Porém, ela funcionava para a construção de um império que era um império duradouro, né, um império fixo, e isso permitia o quê? Mobilizar milhares de trabalhadores para obras coletivas que funcionavam de grande escala, né, como a construção da pirâmide, né, canais de irrigação para o Rio Nilo, né, templos e também cidades inteiras. A religião também, né, ela era o centro da vida dessa população. Por quê? Os egípcios, eles acreditavam em vida após a morte, né, no julgamento da alma e também na necessidade de preservar o corpo dessa pessoa que faleceu. Então, disso aqui veio a prática do que? Da mumificação, a partir disso. Então, tudo isso, ele acabava que moldava o comportamento dessas pessoas e também justificava o poder central de quem? Do faraó. Gente, sempre que vocês tiverem dúvida, pode falar no chat ou se não ligar o áudio de vocês, tá certo? Sempre. Tô aqui para escutar vocês. Política deles, né? O sistema político do Egito, ela vivia o quê? Em uma teocracia. Porque o governo, ele era legitimado pela religião deles. Como assim? O faraó, como eu já falei, ele era mais que um chefe do Estado, né? Ele era um ser divino, ele era um ser de luz. Por quê? O faraó tinha o significado que ele era escolhido pelos deuses. Então, por isso que ele era esse ser divino. Então, automaticamente, se você desobedecesse o faraó, era como se você desafiasse os próprios deuses. Então, a partir disso, todo o poder era concentrado no faraó. O poder de quê? Funcionava mais ou menos como o absolutismo na Idade Moderna. Como assim? Era o faraó que ia decidir sobre as leis, sobre as guerras, sobre os impostos, sobre a justiça, sobre a religião. Era ele que ia nomear os governadores regionais, né? Era ele que ia controlar a riqueza do país, né? Incluindo a produção da agricultura. E essa centralização de poder na mão do faraó, ela acaba gerando no Egito uma estabilidade por muito tempo, sabe? O que foi fundamental para o fortalecimento dessa civilização, né? Então, a existência desse poder que era muito organizado, que tinha os registros, que tinham censos, né, que arrecadavam seus impostos, ela acabou permitindo que o Egito ele resistisse a alguns crimes e invasões durante muitos séculos, né?
E é muito importante, né, a gente lembrar que essa estabilidade ela vinha também com o custo de obedecer quem? O faraó. Porque aqui, infelizmente, não havia uma participação popular e nenhum espaço para contestação política. Né? Então, a cidadania, como a gente compreende hoje, ela não existia, porque o povo ele não participava das decisões e eles também não escolhiam os seus líderes. Né? Mas, porém, entretanto, todavia, esse período também nos trouxe alguns legados. Apesar dessa rigidez política que se tinha, né, o Egito ele nos trouxe grandes contribuições. Por exemplo, na engenharia e na arquitetura. Na engenharia e na arquitetura, a gente tem o quê? As pirâmides, como as de Gizé, né, que até hoje tem desafiado os engenheiros de como que elas foram feitas. Existem até teorias absurdas que foram alienígenas que fizeram, né, absurdas. O uso de alavancas, né, de rampas e de cálculos matemáticos para movimentar, né, o bloco das pedras de toneladas justamente para a construção do Egito Antigo. Né? Templos que são templos monumentais, com colunas gigantescas e pinturas simbólicas que são magníficas. Dentro da escrita também a gente tem o quê? A criação de hieroglifos, que é uma escrita muito complexa e muito simbólica. Então, ele trouxe essa contribuição para a gente, né? O desenvolvimento de quê? De papiros, que era uma espécie de papel, né? Que era feito de uma planta do Nilo. Dentro da medicina também foram muitos avanços, né? Avanços em quê? Na aritmética, na geometria, na astronomia, né? Alguns conhecimentos médicos, porque se sabe que os egípcios já faziam cirurgias dentro desse período, cirurgias que eram básicas, mas já faziam, né? O uso de ervas medicinais, tratamentos dentários, enfim, muita coisa. Dentro da agricultura também, já se sabia ciclos das cheias do Rio Nilo, né? Quando que a terra ia ficar fértil, quando que ela não iria ficar. Já se tinha construção de diques. A agricultura também, ela permitia, né, alguns excedentes, e isso fazia o quê? Acabava que garantia a eles uma reserva alimentar. E isso iria sustentar a elite e também os trabalhadores das obras públicas, né? Agora, saindo do Egito Antigo e saindo do continente africano e indo para a Europa, a gente tem a Grécia Antiga, né? Quando a gente fala de Grécia Antiga, é comum a gente ouvir que foi ali que nasceu a democracia, né? Mas é fundamental a gente ir além disso, né? E olhar com profundidade. De que democracia que a gente está falando, né? Quem que participava? Quem é que era deixado de fora? Quem é que realmente participava disso? Só um minutinho, gente, é que os cachorros aqui começaram a latir. Voltei. É uma loucura esse horário. É um late daqui, um late de lá. Então, a Grécia, né, ela era formada por diversas cidades-estados, né? Essas cidades-estados, elas eram chamadas de polis, né? E cada cidade-estado, cada polis, ela tinha o seu próprio governo. Ela tinha a sua própria lei, ela tinha a sua forma de organização social. E as mais conhecidas eram quem? Atenas e Esparta. Ambas tinham modelos políticos extremamente diferentes. E isso deixou marcas no nosso imaginário, né? Marcas diferentes no nosso imaginário. Quando a gente fala de Atenas, né? Ela tem um modelo de cidadania próprio. Mas é um modelo de cidadania que é o quê? É uma democracia que é uma democracia para todos.
Atenas, ela é frequentemente, né, apresentada como berço da democracia. Foi lá, né, que pela primeira vez um grupo de cidadãos teve direitos de discutir leis, propor ideias, votar em assembleias, né? Mas é importante a gente entender que existem contradições. E exatamente por isso que a gente fala que existe sim uma democracia, mas é uma democracia para poucos, porque não era todo mundo que tinha esse direito democrático, né? A sociedade ateniense, ela era dividida em grupos que eram grupos muito definidos, né? Bem certinhos. Tinham os cidadãos, que eram essas pessoas que poderiam exercer o seu direito de cidadania, né? Poder votar, poder votar sobre as ideias, né? Sobre as leis que iriam ser feitas dentro de Atenas. Esses cidadãos, eles seriam o quê? Homens livres, né? Homens nascidos em Atenas, maiores de 18 anos, né? Tinham que ser filhos de pais e mães atenienses. E esse grupo, só esse grupo, poderia ter poder político, poderia ser realmente cidadão, né? A gente tinha os metecos. Esses metecos, eles seriam estrangeiros que moravam em Atenas. Eles eram pessoas livres, sim, né? Mas eles não tinham poder político nenhum. Tinham as mulheres, mesmo essas mulheres sendo nascidas em Atenas, elas não poderiam votar. Tá? Elas não tinham voz política, porque o seu papel seria apenas no espaço doméstico. E se tinham os escravizados. Essa época da antiguidade, existiam muitos escravizados. Porque nessa época, a gente ainda não tinha essa valorização do trabalho que a gente tem nesse período contemporâneo da gente. Nesse período, esse trabalho braçal, é trabalho para escravo. Não é trabalho para nobre, também não é trabalho para burguês. Apesar de que aqui a gente ainda não tinha um conceito de burguesia. Mas não é trabalho para nobre. É trabalho para escravo. Trabalhar é para escravo. Eu, nobre, quero fazer política. Né? Então, por isso que eles tinham muitos escravizados. Né? Então, os escravizados, eles eram considerados o quê? Propriedades, né? Eram a base da economia e também eles viviam excluídos de tudo, né? De tudo no sentido da política, né? Então, a gente percebe que o quê? A maioria da população ela estava assim de fora da democracia, né? Isso ajuda a gente a refletir com mais profundidade, porque embora a democracia tenha nascido lá, ela ainda não era um conceito universal, né? Um direito universal para todo mundo. E como que funcionava essa política de lá? Né? Lá eles tinham uma democracia que era uma democracia direta, né? Então isso significava que o quê? Os cidadãos, eles iam pessoalmente até as assembleias e eles iam para lá para discutir e votar sobre as leis, sobre as guerras, sobre obras públicas que iriam ser feitas e também sobre os julgamentos, né? Não haviam representantes. Então, quem era cidadão, participava ativamente, né? Então, né, essa democracia, ela não era uma democracia para todos. Era uma democracia para poucos. E a gente também tem outro modelo político dentro da Grécia Antiga, que é o modelo de Esparta. Esparta, né, enquanto Atenas valorizava o quê? A palavra, né, que valorizava os debates políticos, né, que se valorizava o pensamento filosófico dentro de Atenas. Esparta, ele já se constrói uma identidade sobre o quê? Sobre os valores militares, sobre a obediência, uma obediência que é uma obediência coletiva, né? E também sobre o quê? A força física. Então, essas duas cidades-estados, tanto Atenas quanto Esparta, elas são frequentemente vistas como opostas,
porque elas são distintas, né? São muito diferentes. Então, uma é voltada para o discurso, no caso de Atenas, e a outra é voltada para o que é para o combate, que é no caso de Esparta. Né? Então, entender Esparta é importante porque ela representa um modelo político, né? Onde o poder está sendo concentrado para poucos. E a cidadania é restrita àqueles que seguem apenas um rígido padrão. E por isso que é uma oligarquia, porque oligarquia significa governo de poucos. E como que era essa sociedade espartana? Né? Era uma sociedade que tinha uma estrutura social, né, que era dividida em algumas camadas. Então, elas tinham uma diferença que era alguma diferença marcante, né? Porque não haveria mobilidade entre os grupos, assim como no Egito Antigo. O nascimento ele iria determinar quem você seria e esse seria o papel que você ocuparia até a sua morte. Então, se você nasceu nobre, né, você iria morrer nobre. Se você nasceu plebe, você iria morrer plebe, né? Então, como que ela se organizava? A gente tinha as espartiatas, né, que eram cidadãos de verdade, que pertenciam à elite militar, que tinham poderes políticos, participavam, né, das decisões e eram treinados desde crianças para a guerra. Porque, para ser considerado um verdadeiro cidadão, era preciso passar por todo um sistema de formação militar. Né? Tinha-se os perlecos, né? Periecos, desculpa. Esses periecos, eles seriam os artesãos, comerciantes, seriam os trabalhadores que eram livres, né? Eles viviam em vilas, pagavam sim alguns impostos, né? Eles podiam casar e se casar, mas eles não tinham poder político. E a gente tinha os ilotas. Os ilotas seriam os povos, né? Que seriam povos dominados e escravizados, né? Então eles eram obrigados a trabalhar para os espartíatas porque eles eram escravizados, né? E eles viviam em constante violência e também vigilância e muita opressão, né? E de tempos em tempos o governo de Esparta ele autorizava caçadas humanas contra esses ilotas para quê? Para conseguir mais pessoas para o trabalho, né? Então essa divisão que era bem rígida, ela reforçava esse modelo autoritário que tinha, né? Em que a cidadania ela era um privilégio, que era um privilégio de violência, que era feita através da violência, né? Que era alcançado por quem passava pelaquela disciplina que precisava ser feito pelo militarismo. Né? A educação de Esparta, ela era uma educação obrigatória, né, para todos os meninos, e se iniciava desde os 7 anos. Né? Então, esses meninos eles eram retirados de suas famílias e eram colocados em acampamentos militares, onde aprendiam a lutar, suportar a dor, enfim, e obedecer. Né? A política de Esparta era o quê? Funcionava como uma oligarquia. Então, lembra? Oligarquia, governo de poucos, né? Então, um pequeno grupo, que era um pequeno grupo privilegiado, que se concentrava o poder aqui. Né? Então, o sistema político deles se incluía o quê? 2 reis, que a gente tinha um que comandava o exército e outro que cuidava de alguns rituais religiosos, né? A gente tinha alguns magistrados, a gente tinha os apelos, que eram cidadãos que votavam, mas que não tinham poder para debater ou para propor as leis, né? E a gente tinha a Gerúsia. A Gerúsia era um conselho de anciões, né, com mais de 60 anos, que eram escolhidos para tomar algumas decisões que eram mais importantes, né? Então, na prática, a política em Esparta ela era feita para poucos, né? De poucos para poucos mesmo, né? Então, mesmo entre a nobreza da oligarquia, a possibilidade de influenciar os rumos do governo ela era pequena, porque o que existia aqui era um sistema de controle social que era muito estruturado, onde a cidadania ela vinha junto com o dever militar e também a negação da individualidade, porque o que importava aqui era o coletivo, né? Então, a cidadania aqui
dentro de Esparta, ela era o quê? Totalmente associada ao corpo, à força, né? E à lealdade ao Estado de Esparta. Então, quem não atendesse isso, esse padrão, ele seria excluído. Então, Esparta, né, ela nos convida a pensar sobre os limites do autoritarismo, né, sobre o perigo da glorificação, né, da força, né, e sobre os riscos da gente naturalizar que apenas um grupo restrito, um grupo pequeno, possa decidir por todos nós, né? Complicado. E a gente tem também a Roma Antiga, que é o que a gente vai falar agora. A Roma Antiga, né, talvez seja uma das civilizações em que mais influenciou o mundo ocidental em termos de leis, né, em termos de instituição pública, né, na arquitetura também, e também nas noções de cidadania que a gente tem hoje. Né? Então, ao longo de quase 1000 anos, os romanos eles passaram por 3 fases distintas. 3 fases totalmente diferentes, porque a gente tem eles passando pelo período da monarquia, pelo período da república e pelo período do império. Então, cada uma dessas, né, trouxeram mudanças que são mudanças significativas, tanto no modo de governar, quanto na relação entre o povo e o poder. Né? E a gente vai caminhar, a gente vai falar sobre essas 3 fases. Tá? Principalmente nas transformações, né, sobre a ideia de cidadania, que é o importante na aula de hoje. Né? Então, vamos iniciar no começo, vamos falar sobre o começo de tudo, que é a monarquia. Né? A monarquia ela é a fase mais antiga da história romana. Né? Roma, segundo a lenda, foi fundada em 753 antes de Cristo pelos irmãos Rômulo e Remo. Eles eram criados por uma loba e fundadores da cidade às margens do rio, né, do rio Tibre. Essa população ela era dividida basicamente em 2 grupos. Né? Ela era dividida entre os patrícios e entre os plebeus. Os patrícios, eles eram membros da elite, né, que era a elite fundadora de Roma, eram os ricos, proprietários de terra, tinham concentração do poder, que era o poder político, o poder religioso, e só eles poderiam ocupar os cargos mais importantes. Né? E os plebeus, eles eram a maioria da população. Eram agricultores, comerciantes, artesãos, soldados, e infelizmente eles não tinham poder político e viviam sob a autoridade dos patrícios. E a gente também tinha os escravizados. Esses escravizados, eles seriam os prisioneiros de guerra, né? Ou pessoas que eram pessoas endividadas. Porque lembra que aqui a gente tem um conceito de que trabalhar é para escravo, não nobre, né? Não patrícios nesse sentido. Trabalhar seria para escravizado. Ou seja, a gente entende que o quê? Desde o início aqui dessa sociedade, ela já tinha uma desigualdade. Né? A desigualdade ela já era uma marca forte dentro da sociedade romana. E como que funcionava esse governo de monarquia? Né? Roma ela era governada por um rei que concentrava o poder político, né, militar e religioso. Esse rei ele era escolhido, né, por um senado que era composto por patrícios e por uma assembleia que era formada por representantes das famílias romanas, né? Então, embora o rei ele exercesse muito poder, o Senado ele já aparecia como uma instituição que era uma instituição importante. Então, era um sinal de que os romanos eles valorizavam, né, desde cedo, a ideia de que o poder ele devia ser compartilhado, pelo menos para quem? Para os ricos, né? Então a monarquia romana ela já mostrava, né, algumas na base dela que ela seria um sistema excludente, infelizmente, porque os plebeus eles participavam da vida militar, né, e também da economia da cidade, mas eles não tinham nenhum poder na política, né? Então a cidadania aqui ela era um privilégio através do nascimento e da riqueza dentro dessa Roma de monarquia. E a república?
né? A república, ela nasce a partir do momento em que os reis, eles derrubam o último rei e eles decidem que o poder agora deveria ser exercido por pessoas que eram escolhidas para o povo, ainda que esse povo fosse bem restrito. Por quê? República, gente, significa literalmente coisa pública. É uma república. Re significa coisa e pública significa pública. República, coisa pública. Então, a república deveria ser para o povo. Mas a gente percebe que esse povo não era literalmente povo. Era o povo que tinha dinheiro, né? E a república, ela se organizou a partir de 3 pilares. A gente tinha o Senado, a gente tinha as assembleias populares e a gente tinha as magistraturas, né? O Senado, ele era o órgão mais poderoso, que era composto pelos patrícios. As magistraturas eram os cargos executivos, né? Que eram eleitos anualmente e dividiam o poder de governo e também o comando do exército. E as assembleias populares seriam assembleias que votavam as leis, né? Elegiam esses magistrados, né? E decidiam sobre as questões jurídicas também. Porém, o peso do voto ele seria desigual, porque geralmente iria favorecer quem? Os patrícios, porque era a galera que tinha o dinheiro, né? Só que durante a República acontece algumas situações. Por quê? A desigualdade entre os patrícios e os plebeus começou a gerar conflitos intensos, né? Então os plebeus eles começaram a reivindicar mais direitos, porque eles estavam vendo que aquela situação não dava. Enquanto tinham muitos com muito, tinham poucos que realmente tinham poucos, que tinha pouco demais, né? Então eles começaram o quê? A reivindicar direito à moradia, né? Eles queriam mais terra, eles queriam direito ao voto, eles queriam direito a poder se casar com patrícias, porque eles não podiam fazer isso, casar com mulheres que eram patrícias, tinham leis que proibiam sobre isso, né? E ao longo disso, eles começaram a conseguir algumas coisas assim. Por exemplo, eles conseguiram o tribunato da plebe. O que seria isso? Foi um cargo, né, que foi criado para proteger os interesses dos plebeus, né? Então, os tribunos eles tinham poder de veto e eles podiam impedir algumas decisões que fossem justas para a população. Também foi criada a Lei das 12 Tábuas, porque esse foi o primeiro código de leis que foi escrito em Roma, e essa foi uma vitória dos plebeus contra os patrícios, né? E também se criou as novas assembleias. E essas novas assembleias elas acabaram dando mais espaço para os plebeus, só que infelizmente ainda continuava sendo de uma forma desigual. A igualdade aqui ainda não tinha se instalado, né? Então os plebeus eles participavam, mas sem acesso ao real poder. Então a gente percebe que o quê? A República Romana ela trouxe sim um embrião, né, de muitas instituições que a gente usa hoje, né, como eleições, né, divisão de poder, leis escritas, né? Mas também é importante, né, a gente lembrar que a luta por direitos é uma construção contínua, né? Então, a cidadania ela não nasceu pronta, né? Ela foi conquistada por pressão, mobilização e com resistência também. Mas, porém, entretanto, todavia, lembra que os plebeus eles estavam, né, guerreando contra os patrícios ainda? Essa guerrilha ela não acaba. Por quê? Com muitas crises sobre a República, né, por conta dessas guerras civis que estavam acontecendo entre os plebeus e os patrícios, por conta dessa desigualdade que ocorria e também por conta dessa instabilidade, Roma entra em uma nova fase. Por quê? Os patrícios eles não aguentam, então eles fazem uma aliança com o poder militar, com a galera militar. E com isso vai surgir uma nova fase, o império. Por quê? A partir dessa nova fase, a gente tem a mudança de algumas situações. O poder ele fica centralizado nas mãos de uma única pessoa.
Se antes a gente tinha uma assembleia em que várias pessoas podiam votar, por mais que essas pessoas fossem patrícios, a gente ainda tinha uma assembleia, né? A gente ainda tinha um direito de cidadania. Agora não. Agora o poder ele fica apenas na mão de uma pessoa, que é o imperador. Né? E esse imperador ele vai controlar o exército, vai controlar o senado, vai controlar a economia, vai controlar a religião. O senado aqui ele ainda vai existir, mas ele vai ter uma função simbólica, sabe? As decisões reais elas vão vir do Palácio Imperial. Tá? Então, houve também, né, uma grande expansão territorial nessa época. Por quê? Roma ela vai passar a dominar quase toda a Europa, né? No norte da África e também na parte do Oriente Médio. Então, Roma aqui ela se expande e fica enorme. Então, com esse crescimento, né? Deixa eu passar aqui. Então, com esse crescimento de Roma, ela precisa se reorganizar, né? Na forma de lidar, se reorganizar na forma de lidar com os povos que eles já dominaram, que eles haviam começado a dominar por conta dessa expansão. E nisso começa a surgir uma transformação, que é uma transformação importante, né? Em 212, né, depois de Cristo, existe um imperador, né, que é o imperador Caracalla, que ele vai conceder, né, a cidadania romana a todos os homens livres dentro do império. Isso é um marco importante porque ele vai aumentar o número de cidadãos, né? Ele vai favorecer a arrecadação de impostos e ele também vai integrar diversos povos dentro da cultura romana. Mas nisso vai haver um porém. Por quê? Essa cidadania, ela não significava necessariamente uma participação ativa dentro da política, porque o império ele era autoritário. As decisões políticas, elas vinham do topo. E quem era o topo? O imperador. Então, o cidadão comum, ele até tinha um direito à proteção legal, mas ele não tinha voz dentro desse governo. Né? Então, aqui o que seria cidadania, né? No Império Romano, né, o título de cidadão ele acaba se expandindo, mas infelizmente o poder real fica concentrado, né? Por quê? Isso acaba mostrando para gente que a cidadania, para ela ser plena, ela não vai depender apenas de direitos formais, infelizmente, né? Mas ela precisa depender ao acesso real e à participação política real do cidadão. Né? E para a gente poder concluir sobre a Roma Antiga, né, a gente pode entender o quê? Né, que Roma trouxe para a gente algumas heranças, como o quê? O conceito de república que a gente tem, o uso de leis escritas, né, a ideia de que o povo precisa ser ouvido, mesmo que isso tenha sido mais um ideal do que uma realidade dentro dessa sociedade, né? E ela também ensinou para a gente que a cidadania ela pode ser restrita, mesmo que a gente tenha leis e eleições. Né? Ela também mostrou para a gente que o poder absoluto dentro em apenas uma pessoa é perigoso. Por quê? É perigoso para a liberdade das outras. Né? E também nos ensinou que os direitos, infelizmente, não vão cair do céu para a gente. Eles precisam ser conquistados, né, com luta e também com vigilância. Né? A gente precisa lutar pelos nossos direitos e vigiar. Né? Gente, então, até aqui tudo bem? Falamos sobre Egito Antigo, Roma Antiga, Grécia Antiga. E aí, até aqui tudo bem para vocês? Podem digitar no chat se vocês. Tá. Então, agora, né, a gente vai fazer uma atividade, tá? Uma atividade, eu vou colocar o link para vocês aqui no chat. Vocês vão ter 20 minutinhos para fazer essa atividade. Ela vai estar no Google Classroom. Desculpa. Eu vou mandar o link de um Google Formulário para vocês. E
são algumas perguntas básicas sobre essas três sociedades em que a gente falou agora, tá certo? São perguntas muito básicas. Eu vou perguntar sobre a cidadania, né, sobre o conceito de cidadania, como que aquelas sociedades organizavam e, principalmente, né, eu vou colocar para vocês analisarem 4 situações, né, que são inspiradas nessa sociedade, tanto no Egito, quanto na Grécia, quanto em Roma. São situações em que um cidadão egípcio, um cidadão romano, um cidadão grego vai ser colocado e vocês precisam destrinchar aquela situação em que está ocorrendo com eles. Tá certo? 20 minutinhos para vocês fazerem. Tá tudo bem? Então, 8h12 a gente retorna, tá certo? Eu mandei um link para vocês e aí você respondem com calma, com tranquilidade, com as suas palavras, tá? Lembrando que esses exercícios que eu peço para vocês fazerem quando são escritos assim, é para vocês conseguirem exercer o pensamento crítico, principalmente quando for fazer a redação, né? Porque a redação ela é muito importante, né? E quando você tem uma carga de humanidades, você consegue carregar algumas ideias, né? E ela acaba contribuindo na sua redação do Enem. Tá? Então, por isso que é bom escrever muito, né? É bom escrever bastante. Então, é isso. Então, 8h13 a gente retorna, tá certo? Podem fazer a atividade tranquilo. Eu vou estar aqui aguardando vocês na sala. Caso vocês não consigam compreender alguma delas, alguma das frases ou alguma das questões referentes às frases que estão dentro do formulário, retorna aqui e me fala que eu explico para vocês, tá certo?
E aí, gente? Ainda estão terminando? Até agora eu só recebi a resposta de uma pessoa. Tá. Então, eu vou dar mais 10 minutinhos para vocês, tá bem? 8h23. Então, a gente retorna para estar fazendo a correção dessa atividade e dar continuidade na aula. Então, 8h23 a gente retorna.
Bom, gente, vamos lá. Pelo que eu vi, ficamos só a gente, né? E eu vi que vocês já responderam, né? A gente vai fazer as correções por meio de um debate. Vamos para a primeira questão, né? Deixa eu ver aqui. Ao falar do Egito Antigo, né? A gente tem a seguinte frase: Imenhotep é um camponês que cultiva trigo às margens do Nilo. Ele paga impostos, trabalha para o templo e segue as ordens do faraó, né? Segundo essa frase, e segundo o que a gente acabou de ver aqui, quem é que detinha o poder político nessa sociedade? O que vocês colocaram nessa primeira questão? Quem é que detinha o poder político dentro da sociedade do Egito Antigo? Pode digitar no chat se não quiserem falar. O faraó, exatamente. O faraó que tinha o poder político dentro dessa sociedade, né? O poder ele se concentrava nas mãos do faraó, tanto o poder político quanto religioso quanto militar, né? Até porque ele era uma divindade considerada divina, né? Então eles viviam em uma sociedade que era teocrática. Referente à pergunta, quem era considerado cidadão? Essa questão ela pode ser uma pegadinha. Quem que vocês acham que era considerado cidadão? Vamos ver aqui nas respostas. Um falou que era quem nascia no Egito Antigo, os outros homens livres, né? Quem era considerado cidadão dentro da sociedade, aqui ainda não existia o conceito de cidadania. Lembra, o conceito de cidadania ela vai começar a existir dentro da Grécia Antiga. Então, aqui a gente ainda não tinha esse conceito de cidadania como direito político, porque a sociedade obedecia à autoridade do faraó, né? Sobre a pergunta, quem era excluído? Quem vocês acham que era excluído, né, nessa sociedade referente à cidadania? Gente, quem que vocês acham? Bom, quem que seria excluído seria basicamente toda a população, exceto o faraó, né, e os altos sacerdotes, que eram excluídos, né? Os camponeses, os artesãos, as mulheres e os escravizados, eles não tinham poder político dentro dessa sociedade. Existem semelhanças com o Brasil atual? A gente percebe que até hoje aqui no Brasil existem algumas desigualdades no acesso à educação, né? À informação e também à participação política. Então a gente percebe que sim, podem existir sim algumas semelhanças, mas é aquilo. Essa já foi uma questão mais, como é que eu posso dizer, uma justificativa de vocês. Era pessoal, né? Vamos tentar finalizar as outras para a gente conseguir dar andamento. Referente à Grécia Antiga, qual que foi a frase da Grécia Antiga? A gente tem o Timon, que é um cidadão ateniense. Ele era um cidadão maior de 18 anos. Ele participava da eclésia, que eram as assembleias, e tinha sua esposa, que era a Eurídice. Ela cuida da casa e ela nunca votou, né? Quem que tinha o poder político dentro dessa sociedade?
aqui a gente já percebe. Quem tinha o poder político dessa sociedade eram os homens, né, os cidadãos atenienses que eram maiores de 18 anos. Quem que era considerado cidadão? Apenas homens. Quem não era considerado cidadão? Né? Mulheres, os metecos, né, que eram os estrangeiros, e os escravizados. Quem que era excluído? Já falei, né? As mulheres, os estrangeiros e os escravizados, ou seja, a maior parte da população, ela era excluída. Falando sobre Esparta, qual é a frase que a gente tem de Esparta? A gente tem o Leônidas, né, que é um soldado espartano, e ele desde criança foi treinado para servir ao exército. Os ílotas, os servos, que trabalham na terra e vivem sob o controle rígido, né? Quem é que detinha poder político nessa sociedade, né? Seriam os homens da elite militar, né? Que através das instituições eles exerciam seu poder político. E como que essa sociedade funcionava? Era uma oligarquia. Lembra a oligarquia? Poder de poucos, poder para poucos, né? Quem eram considerados cidadãos? Os homens espartíatas, né? Que tinham formação militar e também eram ligados a quem? A elite. Quem era excluído? Os escravizados, os trabalhadores, né? Os estrangeiros. E no caso da Roma Antiga, na República, quem é que detinha o poder? A gente tinha quem? Os patrícios, né? Que controlavam o quê? O Senado e também os cargos públicos. Quem era considerado cidadão? Cidadãos, os homens livres, né? Tanto os patrícios quanto os plebeus, mas, entretanto, todavia, aqui existia uma sociedade que era totalmente desigual. Então, as mulheres e os homens, então as mulheres e os escravizados, eles também eram excluídos aqui nessa sociedade. E aquilo, os patrícios, eles tinham mais poder do que os plebeus, né? E quem que era excluído? Os escravizados, as mulheres, os estrangeiros, enfim. Ficou claro, gente? Eu gostei das respostas de vocês, eu consegui olhar aqui. Vocês entenderam o assunto, eu fiquei feliz com isso. E para quem estiver vendo essa aula agora, né, no canal, eu vou disponibilizar também um link dessa atividade de hoje para que vocês possam estar fazendo também depois, tá certo? E agora a gente vai finalizar esse assunto da antiguidade e a gente vai para onde? A gente vai para o Renascimento. A gente vai para o Renascimento cultural. Então a gente vai dar um pulo de mais de 1000 anos para a gente vir para esse período, que é o Renascimento cultural. O Renascimento cultural, ele foi um período muito importante, porque ele foi um movimento cultural, artístico, científico e filosófico que floresceu dentro da onde? Da Europa, né, gente? Da Europa. Infelizmente, a história que a gente estuda é uma história extremamente eurocêntrica, né? Mais para frente a gente vai falar mais sim sobre o continente africano, sobre o continente asiático, sobre as Américas, que é onde a gente vive, né? E esse período do Renascimento, né? Ele começou a partir do século XIV, né? Especialmente aonde? Na Itália, né? E que se espalhou pelos séculos XV e também pelo século XVI, né? O Renascimento ele foi mais ou menos a mãe do Iluminismo. É a mãe do Iluminismo, né? Então, o nome Renascimento, ele tem um significado que é um significado bem simbólico. Por quê? Nessa época, a galera ela estava passando por muitas situações. Porque o Renascimento ele vai florescer a partir do momento que a Idade Média ela vai decair. Ela vai estar decaindo. Por quê? Vamos lá. A Idade Média ela está passando por um período em que provavelmente muito famoso, que vocês já teriam ouvido falar, né? Que é o quê? A peste negra. Né? A peste negra a gente sabe que matou 1/3 da população europeia. E essa peste matou muita gente, muita gente. Só que
a partir do momento em que morrem muitas pessoas, né, a população vai cair. Se a população vai cair, não vai ter gente para quê? Para trabalhar. Se não tem gente para trabalhar, não vai ter o quê? Comida. Se não tem comida, as pessoas passam fome. Os nobres dessa época, que eram os proprietários das terras, os senhores feudais, vocês acham que, vendo a população, maior parte da população, né, que eram os servos, que perderam pais, perderam mães, perderam irmãos, perderam familiares, os nobres viram que aquela galera ali tinha perdido seu pai, sua mãe, sua tia. Vocês acham que eles ficaram olhando assim, ah, nossa, coitadinhos, perdeu pai, a mãe? Não, claro que não. O que eles fizeram? Porque nessa época, por conta dessa perca da população, né, automaticamente se perdeu a colheita. Então não tinha gente para trabalhar. Então os nobres eles estavam vendo que não estava rendendo. Então eles pegam e falam para os servos: vem cá, meu parceiro. Você perdeu sua mãe, seu pai, né? Beleza, lamento. Mas então, trabalhe mais. Eu preciso que você trabalhe o dobro do que você já trabalhava. Não importa se você perdeu seu pai, sua mãe, enfim. Trabalhe mais, porque eu não posso ficar pobre por causa de você. Eu preciso da minha produção, então trabalho o dobro, né? Trabalho o dobro na colheita. Vocês, ouvindo isso, vocês iriam ficar quieto? Sendo que você já estava passando fome, você já estava morrendo de peste, você já tinha perdido um monte de gente? Claro que não, né? Então, além da peste, da fome, além da peste, da fome e da perca dessa população, tinha guerra. Então, vira um verdadeiro vendaval essa população da Idade Média, né? Esse final da Idade Média. Por conta disso. Então, essa população, nesse período, eles queriam renascer disso, né? Era um período muito ruim, sufocante. Então, né, eles começaram a trazer ideias que eram ideias clássicas. Da onde? Do período da Antiguidade. Ideias de Grécia e ideias de Roma Antiga. Por que eles queriam isso? Porque eles passaram um longo período com ideias que tinham um domínio religioso e dogmas que eram da Idade Média. A Idade Média foi um período de mais ou menos 1000 anos, né? Então foi muito grande. E dentro desse período, a religiosidade, né? O sagrado, ele era um domínio dentro dessa população. Por quê? A população ela era muito religiosa, né? A igreja controlava muito, né? Controlava a moral, controlava a moralidade, controlava a ciência, tanto que os avanços científicos não foram tantos nesse período, né? Então eles eram dominados por essas pela religião, né? Então, quando o Renascimento ele chega, né? Ele vem trazendo uma mudança, só que não é uma mudança só na estética, ou seja, não é uma mudança só com essas ideias de Grécia e de Roma Antiga no sentido da arte, né? Ela também representa uma profunda transformação na maneira como essas pessoas começam a pensar sobre o mundo, sobre eles mesmos e sobre a sociedade no geral, tá? Então, o que se muda aqui? Antes do período renascentista, a gente tinha o quê? Uma sociedade que era muito teocêntrica. Por que era uma sociedade teocêntrica? Vamos lá, teo vem o quê? Deus. Centrismo vem o quê? Centro, ou seja, Deus no centro. Lembra que era uma sociedade muito religiosa dentro do período da Idade Média? Então, Deus no centro. Então, Deus vivia no centro de tudo. Mas, a partir do momento que a gente tem o renascentismo, a gente tem o antropocentrismo. O antropocentrismo é um conceito muito importante, porque, vamos lá, antro é homem, antropo é homem, e centrismo é centro. Então, a gente tem o homem no centro. Né? Então, na Idade Média, a gente tem quem? Deus no centro.
né? A gente tem o teocentrismo. Mas agora, a partir do momento que a gente tem o renascentismo, né? A gente tem o ser humano ocupando um lugar central, né? Dentro das reflexões. Só que isso não vai significar que esse ser humano ele vai abandonar a sua fé. Muito pelo contrário. Ele vai valorizar a razão humana, né? A criatividade, né, do ser humano, a observação e o livre pensamento do ser humano. Mas ele vai valorizar isso pelo ser humano sendo uma criação de Deus. Então, a partir daqui, a gente tem essa valorização do antropocentrismo. Né? A gente também tem outra característica que é o quê? O humanismo. Por quê? Os pensadores renascentistas, eles acreditavam que o ser humano ele tinha um potencial para transformar essa sociedade. Porque o ser humano ele podia aprender, ele podia criar, inovar as coisas. Então, eles estudavam o quê? Os textos clássicos. Os textos clássicos de quem? Platão, Aristóteles, Sócrates, enfim, os textos da antiguidade. Né? Então, eles estudavam para aprender história, filosofia, sociologia ainda não existia aqui em si, né? Mas artes, né? Não apenas para contemplar esse passado, sabe? Mas para pensar criticamente sobre o presente, sobre o que estava acontecendo ali e sobre como que eles poderiam mudar aquela sociedade que eles estavam vivendo, né? Outra característica muito importante era o racionalismo e também a observação da natureza. Porque o mundo ele deixa de ser um mistério divino e passa a ser um objeto de estudo. As coisas deixam de serem explicadas por conta de situações divinas. Por exemplo, a partir desse momento, eles vão conseguir compreender que não tem um trovão porque Thor mandou um trovão. Tem um trovão, acontece um trovão porque ocorre determinado fator na natureza em que aquele trovão precisa acontecer por conta desse fator da natureza. Né? Não chove porque Deus mandou. Chove porque ocorre um fator determinante da natureza que faz com que ocorra essa reação da chuva. Tá? Então, a partir desse momento, a natureza vira um objeto de estudo. Né? Algo que precisa ser entendido através do quê? Da razão, da ciência, da experimentação. Né? A gente tem aqui também críticas à autoridade eclesiástica. Eclesiástica vem do quê? Do clero. Então, a partir desse momento, a gente tem críticas ao clero. Por quê? Muitos renascentistas, eles começaram a questionar o poder absoluto que a Igreja Católica tinha nessa época, né? E também a sua influência sobre todos os aspectos da vida, né? Então, essa crítica, ela não era uma crítica para trazer uma antirreligiosidade. Não. Mas ele buscava trazer uma separação da fé, né, do poder político e estimular o pensamento autônomo. Então, a partir dessas ideias, eles já estavam cavando algo que daqui a 100, 200 anos depois viria a ser o quê? As reformas protestantes, que a gente vai falar na próxima aula sobre as reformas protestantes, né? E nas artes, né? A arte renascentista, ela é uma das expressões mais ricas desse período, gente. Por quê? A gente tem obras que são obras mais realistas, né? Que trazem um estudo da anatomia humana, da luz, da perspectiva, né? A gente tem uma valorização da beleza natural, né? Do corpo do ser humano e da expressão natural. Por exemplo, Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A gente tem a Mona Lisa, né? A Mona Lisa tá como assim? Com aquele sorrisinho dela. A partir do momento que a gente tem a Mona Lisa desse jeito, né? A gente percebe que ela tá o quê? Ela tá sozinha, né? Se ela tá sozinha, vocês acham que ela estava achando que ela precisava de mais alguém? Não, tava tranquila. Né? Então, a partir disso, a gente tem o quê? A valorização dessas artes mais realistas, né? Mais naturais. Então, esses grandes nomes, né, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e também o Botticelli, né, eles deixaram um legado que continua encantando o mundo até hoje. Né? Voltando na Mona Lisa. Por exemplo, ela está sozinha no quadro. Quando a gente tem a Mona Lisa,
ela é um importante símbolo desse antropocentrismo que a gente traz, né? Desse humanismo, dessa valorização do eu. Por quê? Ela tá sozinha, solitária. Quando ela tá ali, a gente percebe que é um retrato. O que a gente faz hoje em dia sozinho que nos carrega um retrato? Quando a gente tira uma selfie. Quando a gente tira uma selfie, automaticamente a gente está falando o que ali? Sou eu. Então, automaticamente a gente está dizendo o quê? Eu me basto. Então, era isso que eles estavam querendo abordar aqui, quando eles falam do antropocentrismo. Porque a gente tem um homem no centro. Então, se eu me basto, eu não preciso de outros, apesar de que a valorização do homem aqui, né, dessa razão, não queria dizer que eles não queriam viver em sociedade. Não, eles estavam valorizando o eu para poder construir um mundo melhor. Né? Mas voltando, né? Mas o mais importante, né, é perceber também dentro da arte que ela é uma forma de questionar, né, de provocar e de refletir. Não é algo que apenas vai ser feito para glorificar alguém, né? E qual seria a relação da política do renascentismo? Bom, o renascentismo ele abriu caminho para o nascimento de novas ideias políticas, né? Novas ideias políticas que iriam começar a amadurecer a partir de quem? Do iluminismo, que a gente vai falar hoje na próxima aula também, sem spoiler, né? Na próxima aula. Porque foi nesse período do renascentismo que os pensadores começaram a discutir o papel do Estado, da liberdade, da justiça, né? A figura do rei, ela passou a ser questionada com mais intensidade, né? E começaram a surgir o quê? Noções que o poder ele deveria sim ter limite, né? E que os cidadãos eles poderiam sim opinar sobre a própria vida política. Então, o Renascimento, ele plantou a semente da cidadania moderna ao afirmar que o ser humano sim é capaz de pensar por si mesmo e decidir o rumo da sociedade. Foi também nesse contexto, né, que nasceram os primeiros estados modernos, o que marcou a transição para uma nova forma de organização política. E aí a gente fala sobre o quê? Sobre o Estado moderno, né? Bom, vamos lá. A partir do século XV, né, a Europa ela começa a presenciar algumas formações, né, de estados nacionais modernos. Esses estados eles tinham uma estrutura de governo que era centralizada, que tinha fronteiras definidas, né? Que tinha uma burocracia que era uma burocracia já organizada, tinha um rei forte no comando e um exército que era um exército permanente, né? Então, essa nova forma de Estado foi possível justamente pelas transformações provocadas por quem? Pelo Renascimento, né? Também pelas grandes navegações que começaram a ocorrer, né? Pelo crescimento do comércio, né? E também pela crise do feudalismo. E quais seriam essas características desse Estado moderno? Bom, a gente tem uma centralização do poder, né? Porque o poder aqui ele passa a ficar na mão do rei. Então a gente tem um fortalecimento na figura do monarca, né? Além disso, a gente tem a criação de exércitos permanentes. Como assim? Agora que a guerra é controlada pelo Estado e não apenas por pequenos feudos, como acontecia na Idade Média, que cada senhor feudal tinha o seu pequeno exército para poder controlar, né? A gente aqui agora tem uma burocracia que era organizada, né? Surge aqui funcionários públicos, né? Que começam a registrar, que cobram impostos, aplicam leis, né? Aqui a gente tem leis gerais que vai valer para todo o território e também para todos os súditos, né? A gente tem uma tributação que é uma tributação centralizada, porque o dinheiro vai ser arrecadado, vai para quem?
vai para o rei. E esse rei ele vai usar para recursos, né, para manter o exército e também para o governo, né, de forma estatal. Então, nesses contextos, a gente tem a figura, né, de Luís XIV, que seria o rei Sol, que afirmava o quê? O Estado sou eu. Porque eu sou o rei. Então, se eu sou o rei, eu sou o Estado. Né? Que é uma frase que acaba resumindo bem o espírito do absolutismo monárquico, né? Porque o rei ele se via nessa encarnação da nação e ele não admitia questionamentos. Mas e o cidadão, gente? É aí que a gente entra em paradoxo. Por quê? Ao mesmo tempo que o Renascimento valorizava, né, o ser humano e a razão, né, o Estado moderno ele consolidava o seu poder de forma autoritária, né? Que era de forma centralizada e de forma fechada pela participação da população. Né? Os súditos eles tinham deveres, que era o quê? Pagar imposto, né? Servir o exército, servir o rei, obedecer às leis, mas poucos tinham direitos políticos e civis. Então não existiam leis, não existiam eleições, né? Não existiam parlamentos que representavam o povo e também não existia uma liberdade de expressão para o povo, né? Então a ideia de cidadania aqui, ainda que existia, poderia existir, mas germinando, né? Estaria começando, mas ainda não tinha espaço dentro da política dos estados absolutistas, tá? Então, né, quando a gente tem o Renascimento e o Estado moderno, a gente percebe que, por mais que se tenha um conhecimento crítico e um pensamento crítico, né, e eles sejam fundamentais para transformar esse mundo, ainda assim isso demora de acontecer, né? E isso mostra para a gente que são coisas que vão acontecendo de forma devagar ao longo da história. Apesar de que, quando a gente entra no período moderno, são cerca de 380 anos, e é um período de 380 anos, 300 anos, que acontece muita coisa. Muita coisa mesmo. Né? Então, é um período muito curto em que acontece revolução, acontece navegação marítima, acontece a conquista dos continentes americanos, acontece colonização na América, na África, na Ásia. Né? Então acontece muita coisa dentro desse período. Então é muita coisa, né? Eu espero que vocês estejam entendendo que eu estou correndo um pouco para a gente conseguir finalizar. Mas até aqui tudo bem, referente ao absolutismo. A gente vai voltar na próxima aula um pouco sobre isso, né? Para a gente poder focar um pouco sobre esses estados modernos. Mas tudo bem até então? Me dá um legalzinho, um joinha. Pode colocar no chat para a gente poder continuar, tá? Agora a gente vai falar sobre os tipos de democracia que a gente tem, né? E que a gente já teve. Então, depois da gente ter visto, né, o Egito, a Grécia, né, a Roma e o surgimento do Estado moderno, agora é hora da gente voltar a olhar para onde? Para o presente, para a idade contemporânea, onde a gente está. Afinal, né, como que a democracia ela evoluiu até os dias de hoje, né? E mais do que isso, qual é o nosso papel dentro dessa sociedade? Né? A palavra democracia, ela vem do grego e ela significa o quê? Demos é povo e kratos é poder. Quando a gente junta, o que ela significa? Poder do povo. Todo poder ao povo, né? Mas esse poder, ele assume diferentes formas. E entender essas formas vai ajudar a gente a avaliar o mundo em que a gente vive, né? E a pensar em formas de o quê? Tratar ele mais justo, né? E a gente vai falar sobre os tipos de democracia que existem, né? Existem 3 tipos.
a democracia direta, a indireta, ou representativa e a participativa. Tá? Vamos lá. A democracia direta, né, é aquele modelo de democracia em que os cidadãos, eles participam diretamente das decisões dentro, dentro do lugar, dentro do país, dentro do território, né? Não há intermediários, né? Eles não votam em uma pessoa para representar eles. Eles mesmos vão. Então, é o povo que discute, é o povo que propõe a lei, é o povo que vota. Um exemplo disso, Atenas, a gente acabou de falar, né? Onde os cidadãos, homens maiores de 18 anos, atenienses, se reuniam nas assembleias para decidir, né, os rumos da cidade. Atualmente, a gente pode ter isso, mas é através dos plebiscitos e dos referendos, né, que a população vota diretamente sobre uma questão, né, que seja alguma coisa que a população está querendo muito e ela se reúne e ela acaba votando sobre isso, né? Esse é um modelo mais participativo, né? Mas que infelizmente só funciona em comunidades pequenas ou que tenham uma organização popular bem grande. E é difícil aplicar em países grandes e muito complexos, como no caso do Brasil, né? Porque o Brasil é enorme. A gente tem a democracia representativa, que é o quê? Aqui nesse tipo de democracia, o povo ele vai eleger representantes, né? Vai eleger vereador, deputado, senador, presidente, e esses vão decidir por eles, né? E esse é o modelo mais comum atualmente. O Brasil é um exemplo disso, né? A gente elege representantes, né, por meio do voto, né? E esse é um modelo que é um modelo mais prático, né? E permite a gestão de grandes populações, que é no caso do Brasil, que é enorme, né? Mas infelizmente ele também pode afastar a vontade popular, porque quando os representantes eles não ouvem, né, ou não representam bem o que a população quer, isso acaba mostrando o quê? Uma insatisfação dentro da população, dentro do povo. Né? Então, não basta só votar, né? É preciso também acompanhar, fiscalizar e cobrar quem a gente colocou dentro, né, do local. Né? E a gente tem também a democracia participativa. Esse modelo de democracia ele busca envolver mais ativamente a população, né? Mesmo após a eleição dos representantes, né? Isso pode acontecer como? Por meio de conselhos comunitários, né? Por meio de audiências públicas, por meio de orçamentos que sejam mais participativos, por meio de iniciativas populares de lei, né? E a democracia participativa, ela é uma ponte entre a democracia direta e a democracia representativa, porque ela é a junção das duas. Porque ela acaba fortalecendo a cidadania, né, do povo e acaba fazendo o quê? Uma escuta sobre as comunidades e também sobre a construção coletiva das decisões. Mas é aquilo, ela só vai poder acontecer se houver o quê? Uma vontade política, né? Um espaço que seja realmente institucional e também uma mobilização popular. Ela só vai acontecer se a gente tivesse os três pilares, né? E agora que a gente conheceu esses três, a gente vai fazer uma pequena atividade, só que é uma atividade aqui em conjunto, tá? Eu vou mostrar, né? O objetivo dela é o quê? É fazer com que vocês compreendam e diferenciem os tipos de democracia, refletindo sobre a sua aplicação na prática política atual na história. Por quê? Existem essas frases e eu quero que vocês me falem se elas são um exemplo de democracia direta, indireta ou direta, representativa ou indireta ou participativa. Vamos lá? Vamos na primeira, né? Sobre essa aqui. Um grupo de moradores se reúne para decidir se o campo do bairro será transformado em praça. Cada pessoa vota diretamente. Qual dos tipos de democracia que vocês acham que vai ser? Pode colocar no chat, gente.
E aí, gente, sobre essa primeira, qual que vocês acham que vai ser o tipo de democracia? Carlos, Emanuel, Narielle, Tatiele, e aí? Bom, vamos lá. Então, um grupo de moradores se reúne para decidir se o campo do bairro será transformado em praça. Cada pessoa vota diretamente. Então, esse exemplo aqui, a gente tem uma democracia que seria direta, porque cada morador ele vota diretamente, né? Nesse segundo, a população elege representantes para o Congresso que votam em nome do povo e das leis. A daqui já está na cara, né? Ela vai ser uma democracia representativa, porque eles vão estar votando, né, para representantes representarem eles. A terceira, alunos de uma escola escolhem um representante para ir à reunião com a direção e levar demandas da turma. Vocês acham que vai ser o quê? Direta, indireta, representativa ou participativa? Ela vai ser representativa, porque os alunos eles vão escolher um representante. Né? Durante a votação online da prefeitura, a população decide onde será investido o orçamento público. Esse aqui já é participativa, porque a gente tem um modelo que é um modelo direto, representativo, porque a população votou em alguém, porque existe uma prefeitura, então existe um prefeito, né? E ela está decidindo sobre onde que esse dinheiro ele vai ser investido. Então, a gente tem os dois modelos de democracia, tanto a direta quanto a representativa. Opa. No 5, né, a gente tem o quê? Um país adota o voto obrigatório para eleger seus governantes a cada 4 anos. Aqui é a representativa, né? Um grupo indígena decide coletivamente sobre questões do território com base em assembleias presenciais. Aqui a gente tem uma democracia direta, porque é um grupo de pessoas que acaba decidindo de forma coletiva sobre as leis do território deles. Né? Então vamos lá. Vamos concluir para a gente conseguir finalizar a aula de hoje, né? Bom, vamos fechar essa aula com um olhar mais panorâmico, né? Costurando o que a gente aprendeu junto. Né? No Egito Antigo, a gente tinha o quê? Uma sociedade que era bem hierarquizada, né? Que tinha um poder divino centralizado, como o faraó, tinham grandes obras coletivas, como as pirâmides, mas não tinha uma participação popular. Né? Na Grécia, a gente tinha Atenas e Esparta. Atenas seria o quê? O berço da democracia, né? Mas era limitado porque era só os homens atenienses maiores de 18 anos que votavam. Em Esparta, o poder era concentrado na força militar e tinha uma exclusão sobre quem não era que não era nobre, né? Em Roma, a gente teve 3 períodos, que foi a monarquia, onde se fundou Roma, né, o poder político de Roma, e se tinha um poder religioso concentrado nessa época. A república, né, que é onde surge a cidadania como uma conquista social, mas que era muito comandada pelos patrícios, que era a galera da elite que tinha dinheiro. E a gente teve quem? O Império, né? Que foi quando a cidadania ela foi expandida, mas o poder ele ficou sendo centralizado. A gente também falou sobre o Renascimento, né? A valorização da razão,
do pensamento crítico e também do ser humano, né? E nisso a gente nessa valorização do pensamento crítico do ser humano abriu o caminho para a contestação do poder absoluto do rei, né, ou do imperador, né? A gente também falou sobre o quê? Sobre o Estado moderno, né? O surgimento dos estados que eram centralizados, que tinham poder apenas na mão do rei, o poder de tudo, da religião, do exército, o poder de arrecadar impostos, né? E por isso acabava sendo excludente. O cidadão aqui ele aparece mais como súdito do que como protagonista. E a gente também falou sobre a democracia hoje, né? Sobre como a gente continua enfrentando os dilemas entre representação, participação e também sobre exclusão, né? E que a cidadania ela ainda é um projeto em construção, né? Então, a história da cidadania ela não é uma linha reta, nem uma linha de conquista garantida, né? Ela é feita através de avanços e também de retrocessos, de lutas e também de silenciamentos. Então, cada geração precisa reivindicar seu espaço, né? Fortalecer sua voz e também participar dessa construção, que é uma construção coletiva de um mundo mais justo, né? Porque para que a gente possa sair dessa aula com mais consciência do nosso papel no mundo, né? E também do quanto é necessário a gente lembrar do passado para a gente conseguir transformar o presente e transformar o nosso futuro. Porque a democracia é como conhecimento. Ela é uma semente que precisa ser regada todos os dias para que ela consiga florescer e para que ela consiga crescer, né? E melhorar cada vez mais. E é isso, gente. Nós conseguimos finalizar nossa aula de hoje, né? A gente falou sobre todos esses assuntos e eu desejo uma ótima noite para vocês. Eu espero que todos tenham assinado a lista de presença. Quem não assinou, por favor, assine. É muito importante para vocês fazerem isso, tá? É muito importante que vocês assinem a lista de presença. E é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que estejam todos bem. Estão liberados.